Existe uma decisão que você está tomando todo mês, talvez sem nem perceber. E essa decisão está literalmente roubando anos da sua vida. Não estou exagerando. Não é metáfora, é matemática pura. E quando eu te mostrar os números, você vai entender por que essa pode ser a informação mais importante que você vai receber sobre dinheiro. Porque a verdade é que a maioria das pessoas toma essa decisão errada repetidamente, mês após mês, ano após ano. E quando finalmente percebe o erro, já perdeu décadas. Já perdeu a chance de se aposentar cedo. Já perdeu a liberdade financeira. Já perdeu tempo precioso da vida. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai saber exatamente qual é essa decisão. Porque ela é tão devastadora e, mais importante, como corrigir ela a partir de hoje. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque isso aqui pode mudar sua vida. A decisão da qual eu estou falando é simples e acontece todo mês. Quando o salário cai na sua conta, você tem basicamente duas opções. Opção A, você gasta tudo e fica com zero no final do mês. Opção B, você separa uma parte antes de gastar qualquer coisa, investe essa parte e gasta o resto. A maioria das pessoas escolhe a opção A. E essa escolha, repetida mês após mês, custa entre 10 e 20 anos da vida delas. Deixa eu te mostrar por quê. Imagina duas pessoas, a Carla e a Júlia. As duas têm 25 anos. As duas ganham R$4.000 por mês. As duas trabalham na mesma empresa, fazem praticamente a mesma coisa. A Carla, todo mês, gasta tudo. Paga as contas, faz umas compras, sai um pouco e fecha o mês no 0 a 0. Não tem dívida, mas também não tem nada guardado. A Júlia, por outro lado, assim que o salário cai, transfere automaticamente R$600 para uma conta de investimentos, 15%, e vive com os 3.400 que sobram. Ela ajustou seu estilo de vida para caber nesse valor. Agora vamos avançar no tempo. Aos 65 anos, 40 anos depois, as duas estão se aposentando. A Carla trabalhou 40 anos. Recebeu praticamente o mesmo que a Júlia. E agora vai depender do INSS, que vai pagar uns R$2.500 por mês se ela tiver sorte. E ela vai precisar continuar trabalhando em bicos porque R$2.500 não dá para viver. A Júlia, por outro lado, investiu R$600 por mês durante 40 anos a uma rentabilidade média de 12% ao ano, que é perfeitamente possível no Brasil com uma carteira diversificada. Sabe quanto ela tem? Mais de R$6 milhões. 6 milhões. E com uma retirada conservadora de 4% ao ano, ela tem R$240 mil por ano de renda passiva. Isso dá R$20 mil por mês, sem precisar trabalhar, sem depender de ninguém, com total liberdade. Mas aqui está a parte que eu mais quero que você preste atenção. A diferença entre a Carla e a Júlia não foi sorte, não foi herança, não foi salário maior. Foi uma decisão. Uma única decisão tomada de forma consistente, todo mês, durante 40 anos. E essa decisão permitiu que a Júlia se aposentasse 10, talvez 15 anos antes da Carla, porque a Júlia pode parar de trabalhar aos 55, 50 anos até, se quiser. Ela já tem patrimônio suficiente. A Carla vai precisar trabalhar até os 70, 75, talvez até morrer, porque não tem outra opção. Então, a decisão de investir 15% todo mês não custou dinheiro para Júlia. Custou anos de vida para Carla. Anos que ela vai passar trabalhando enquanto poderia estar livre. E agora você pode estar pensando, mas R$600 por mês é muito, eu não consigo. E eu entendo. Mas aqui está o ponto. Não precisa ser 600. Pode ser 300, pode ser 200, pode ser 100. O importante é começar e ser consistente, porque o poder dos juros compostos não está no valor que você coloca, está no tempo que você deixa o dinheiro crescer. Deixa eu te dar outro exemplo para você sentir isso na pele. Tem dois caras, o Marcos e o Paulo. O Marcos começa a investir R$500 por mês aos 20 anos. Ele faz isso durante 10 anos, até os 30. Depois ele para, nunca mais coloca R$1. Só deixa o dinheiro lá rendendo. O Paulo não investe nada dos 20 aos 30. Mas dos 30 aos 60, ele investe R$1.000 por mês. Ele coloca o dobro e durante o triplo do tempo. Quando os dois chegam aos 60 anos, quem tem mais dinheiro? O Marcos, mesmo tendo investido muito menos. Porque ele começou antes. O tempo no mercado venceu o timing do mercado. E isso prova que a decisão mais importante não é quanto você investe, é quando você começa. Mas vamos falar da parte mais cruel dessa decisão, que é o custo de oportunidade. Cada mês que você não investe, você não está só perdendo aquele dinheiro. Você está perdendo todo o crescimento futuro daquele dinheiro. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Se você tem R$1.000 e investe hoje a 12% ao ano, daqui a 40 anos esse R$1.000 vai virar 93 mil. Mas se você gastar esse R$1.000 hoje, você perde não só o 1.000, você perde os 93 mil do futuro.
Isso é o custo de oportunidade. E quando você soma todos os meses, todos os anos, o custo de oportunidade de não investir vira milhões, literalmente milhões. E aqui entra um outro ponto que muita gente não percebe. A decisão de não investir não é neutra. Não é como se você estivesse mantendo as coisas como estão. Você está ativamente ficando mais pobre, porque a inflação está comendo seu poder de compra, porque o custo de vida está aumentando, porque todo mundo ao seu redor que está investindo está ficando mais rico, e você está ficando mais pobre em termos relativos. Então, quando você decide gastar tudo e não investir nada, você não está mantendo sua posição, você está caindo. E quanto mais tempo passa, mais você cai, e mais difícil fica alcançar quem está subindo. Agora vamos falar de algo que as pessoas costumam usar como desculpa para não investir, que é dívida. Tem gente que fala, mas eu tenho dívida, então não posso investir. E aqui está a verdade. Se você tem dívida com juros altos, tipo cartão de crédito que cobra 300% ao ano, obviamente você prioriza pagar isso primeiro. Porque não faz sentido investir a 12% ao ano enquanto você está pagando 300 de juros. Mas se você não tem dívida, ou se sua dívida é baixa, tipo financiamento imobiliário a 8% ao ano, você investe mesmo assim, porque seu investimento vai render mais do que o custo da dívida, e você constrói patrimônio enquanto paga a dívida. Mas a questão não é nem essa, a questão é o hábito. Porque se você esperar estar com a vida perfeita, sem dívida nenhuma, ganhando bem, com tudo resolvido, para começar a investir, você nunca vai começar, porque sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter uma conta inesperada, um gasto urgente, uma desculpa. Então você precisa começar agora com o que você tem, mesmo que seja pouco, porque o hábito de investir é mais importante do que o valor. Quando você cria o hábito de separar uma parte todo mês antes de gastar, você muda sua relação com o dinheiro. Você para de ser consumidor passivo e vira construtor de patrimônio. E aqui vem uma verdade dura que precisa ser dita. A decisão de não investir não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade. Quando você não investe, você fica eternamente dependente de salário. E quando você depende de salário, você não tem liberdade para dizer não. Você não pode recusar um emprego ruim. Você não pode tirar um ano sabático para estudar. Você não pode mudar de carreira. Você não pode parar de trabalhar. Você é escravo da renda ativa. Mas quando você investe, quando você constrói patrimônio, quando você tem renda passiva, você ganha opções. E opção é liberdade. Você pode escolher trabalhar ou não. Pode escolher onde, quando, com quem. Pode escolher viver. Deixa eu te contar uma história real para ilustrar isso. Eu conheço um cara, vamos chamar ele de Roberto. Aos 35 anos, ele estava ganhando bem, uns 10 mil por mês, mas gastava tudo. Carro novo, apartamento caro, restaurantes, viagens. Parecia que estava vivendo bem, mas ele odiava o emprego, odiava o chefe, odiava a rotina, acordava todo dia com vontade de não ir. Mas não podia sair porque dependia daquele salário para manter o estilo de vida. Ele era prisioneiro do próprio sucesso aparente. Enquanto isso, outro cara que eu conheço, vamos chamar de Felipe, ganhava 7 mil por mês. Menos que o Roberto, mas ele investia 2 mil todo mês religiosamente. Vivia com 5 mil, de forma simples, mas confortável. Aos 45 anos, 10 anos depois, o Felipe tinha um patrimônio que gerava 3 mil reais de renda passiva por mês. E aí ele fez uma coisa que mudou sua vida. Ele pediu demissão, pegou um emprego que pagava 4 mil, mas que ele amava fazer. E conseguiu viver com os 7 mil totais, 4 do trabalho mais 3 dos investimentos. Ele tinha liberdade. O Roberto, 10 anos depois, continuava no mesmo emprego que odiava, ganhando mais, mas sem liberdade nenhuma, porque ele continuava dependendo do salário inteiro. E essa é a diferença que a decisão de investir faz. Não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter escolha. É sobre controlar sua vida em vez de ser controlado pela necessidade financeira. E quando você entende isso, quando você realmente absorve que cada mês que você não investe é um mês a mais que você vai precisar trabalhar no futuro, a decisão fica óbvia. Você para de ver investimento como sacrifício e passa a ver como libertação. Agora vamos falar de uma armadilha psicológica que impede muita gente de tomar a decisão certa, que é o viés do presente. O cérebro humano valoriza muito mais o prazer imediato do que o benefício futuro. Você prefere comer a pizza hoje do que ter 6 milhões daqui a 40 anos. E isso é natural, é como a gente é programado. Mas você precisa hackear essa programação. Como? Automatizando. Você configura uma transferência automática assim que o salário cai. O dinheiro vai direto para o investimento antes de você ver, antes de você ter chance de gastar. E aí você vive com o que sobra. No começo vai ser difícil, você vai sentir falta, mas em 2, 3 meses você se ajusta. E dali para frente é automático. Você nem sente mais. E tem uma outra tática que funciona muito bem.
que é visualizar o futuro. Em vez de pensar em termos abstratos tipo aposentadoria ou liberdade financeira, você calcula especificamente quantos anos você vai ganhar de vida. Você faz as contas. Se eu investir X por mês, eu consigo parar de trabalhar Y anos antes. Isso torna tangível. Isso transforma uma decisão abstrata em algo concreto. E quando você vê que investir R$500 por mês pode te dar 5, 10 anos a mais de liberdade, a escolha fica fácil. Porque você não está escolhendo entre gastar hoje ou investir. Você está escolhendo entre prazer temporário e anos de vida livre. Agora deixa eu te dar os números práticos para você aplicar na sua vida. Se você quer se aposentar 10 anos antes da maioria, você precisa investir pelo menos 15% da sua renda a partir de agora. Se você quer se aposentar 15 anos antes, investe 20%. Se você quer se aposentar 20 anos antes, investe 25% ou mais. É matemática simples. Quanto mais você investe agora, menos você precisa trabalhar depois. E aqui está o segredo. Esses 15, 20, 25% não vão fazer falta na sua vida se você ajustar seus gastos. Você vai viver bem, vai ter prazer, vai aproveitar, só não vai desperdiçar. Só não vai gastar com coisas que não agregam nada. E olha que interessante, quando você começa a investir, quando você vê o patrimônio crescendo, você muda. Você para de querer consumir por consumir. Você para de buscar status através de coisas, porque você tem algo muito mais valioso. Você tem um número crescendo, você tem liberdade se construindo. E isso é mais satisfatório do que qualquer compra impulsiva. É viciante de forma positiva. Você quer ver o número subir. Você quer acelerar o processo. Você começa a procurar formas de ganhar mais, de gastar menos, de investir mais, porque você entendeu o jogo. E quando você entende o jogo, você quer vencer. Então agora eu quero que você pare e faça uma reflexão honesta. E se quiser, compartilha aqui nos comentários. Você está tomando a decisão certa todo mês? Você está separando uma parte para investir antes de gastar? Ou você está gastando tudo e achando que vai resolver isso depois? Porque depois nunca chega. Depois você vai ter 40, 50, 60 anos e vai perceber que perdeu décadas por causa de uma decisão que você poderia ter tomado diferente. E aí não tem volta. Você não recupera o tempo perdido. Você não recupera os juros compostos que poderiam ter trabalhado para você. Então comenta aí com total sinceridade. Você está investindo ou está adiando? E se esse vídeo te acordou? Se você percebeu que tem uma decisão que você precisa tomar agora, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque eu posto vídeo toda semana com educação financeira que muda a vida de verdade. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.